Olá, pessoal, seja bem-vindo ao nosso podcast. Hoje vou conversar com uma pessoa que aprendeu inglês sozinho, autodidata. Mas antes de apresentá-lo, eu quero dizer como eu o conheci. Estava na internet pesquisando uma igreja que fizesse culto em inglês. E logo em seguida me aparece no Instagram uma igreja próximo da minha casa. E eu fui até lá conhecer. Quando eu cheguei lá, eu entrei e vi pessoas com fone de ouvido. E percebi que estava tendo uma tradução simultânea. Fui lá e peguei um fone de ouvido e comecei a ouvir aquela tradução fantástica, incrível, maravilhosa. E comecei ali a procurar quem era a pessoa que estava fazendo a tradução. Bom, na hora eu não encontrei, mas depois eu conheci o professor Roger. Professor Roger, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui hoje e poder também dizer um pouquinho da sua história. Só se aprende inglês de verdade se estiver num país de língua inglesa? Mito. Para aí. Okay. Para aí. Antes de você falar, eu quero que você se apresente para a nossa audiência, para as pessoas que estão nos assistindo agora. Ok. Hi guys, my name is Roger. Actually, na verdade, meu nome é Rogério, mas, obviamente, por amar a língua inglesa, existir esse nome em inglês que é muito conhecido, né? Inclusive, eles têm uma expressão muito comum que eles usam no exército, né? Que é a expressão Roger that. Tipo, é aquela questão de, copiou, sabe? Estão passando no rádio, Roger that, copiei. Então, eu acho esse nome maravilhoso. Meu nome é Rogério, eu sou professor de inglês, sou tradutor há mais de 5 anos nessa igreja fantástica que o JB acabou de descrever. E foi lá que eu tive a grande oportunidade de encontrar gringos para que eu pudesse praticar o meu inglês, coisa que é muito difícil aqui no Brasil. Realmente, pra você muito ter ideia, difícil. JB, antes eu tinha que marcar encontros através de um site chamado Meetup, onde você entra, se cadastra, procura pessoas que têm o mesmo interesse que você. Aí a gente encontrava em barzinhos, padarias, e ali encontrava muita gente, muitos brasileiros, muitos americanos, pessoas de todos os lugares do mundo, para que a gente pudesse praticar inglês. Era uma coisa muito bacana, foi muito válido, mas depois que eu conheci a Sampa Church... Pois é, pessoal, foi onde eu conheci o Nós Roger. nos conhecemos. E lá eu conheci pessoas de vários países. Várias né? nacionalidades. E pessoas de vários países falando inglês com vários sotaques diferentes. Com vários sotaques, perfeito. E é por isso que essa multiculturalidade que enriquece o seu inglês. É verdade. A gente não fica acostumado apenas com ouvindo um americano com um sotaque americano ou britânico, porque é aquela coisa, lá, né? Então a gente ouve irlandês. Irlandês, pessoal do Haiti, África, Inglaterra, Nigéria. É uma igreja realmente multicultural. Verdade. E o que acontece? Além de toda essa questão da língua inglesa, é uma igreja que você faz muitos amigos. O JB é um exemplo disso. Hoje eu considero esse cara meu irmão, meu brother. É um excelente jornalista, by the way. By the way significa a propósito. Eu vou dar várias dicas para vocês aí de casa quando se trata de inglês. E essa questão da multiculturalidade, fazer amigos, cara, ela me prendeu lá. Hoje eu não procuro nenhum outro evento. É raro eu ir em outro evento que as pessoas falam inglês, porque lá eu já tenho tudo. É como se eu estivesse na Europa, por exemplo. Eu vou para um país, conheço pessoas de várias partes do mundo, converso. Então, isso enriquece muito o inglês, que a gente não fica preso a um sotaque só. Então, essa é a magia da Sampa. Quando eu entro lá, parece que eu estou na Europa. E quando eu saio, é incrível. Na minha cabeça, parece que todos os brasileiros falam inglês. Porque a gente é acostumado, né? O culto é em inglês, os louvores são em inglês. Você conversa em inglês com as pessoas. E várias pessoas diferentes, né? Com várias pessoas diferentes. Então, o que acontece? A gente sai da igreja e na minha cabeça, não, qualquer pessoa aqui fala inglês, porque é aquele costume, né? Tipo, eu tava falando na igreja aqui com todo mundo em inglês, então acho que todos os brasileiros falam inglês, o que não é verdade. Se a gente vê a pesquisa da British Council, apenas 1% dos brasileiros falam inglês fluente. Eu não quero perder o gancho da primeira pergunta. Vamos lá. Tá? Porque eu conheci esse cara, chama você de cara, professor Roger. Pode, fica à vontade. Eu conheci ele fazendo tradução simultânea. Gente, a tradução simultânea, ela é assim. Ela não tem pausa. Enquanto a pessoa está falando, a pessoa que está traduzindo tem que ir atrás.
e não pode perder o fio da meada. Fio da meada, não pode. Tem que ir direto. Você tem que ir Eu direto. achei aquilo impressionante, porque eu já tinha visto muitas traduções, assim, muitos tradutores Aham. que faz aquela consecutiva, né? Consecutiva, A perfeito. pessoa fala, tem a pausa e você... Exatamente, traduz Fala, uma traduz frase, frases, máximo é. 2, perfeito. No caso do Roger, o que me impressionou era a velocidade que o pastor Bob falava Perfeito. e você traduzindo ali. Sim, sim, E sem o que parar. mais, gente, me encantou nisso, por isso que você está aqui hoje, é por isso que Muito você está aqui, obrigado. porque eu achei incrível a tua história, é que ele não precisou, ele nunca pisou em solo estrangeiro. Nunca, I've never been Ele there. nunca I've never foi been para um abroad, país yes. que fala a língua inglesa. I've never been abroad. Yes. Roger, você é a prova de que nós conseguimos aprender inglês Perfeitamente. num solo brasileiro. E JB, Ah, além de ser a prova, eu diria que assim, é bem melhor você aprender aqui do que ir para lá. com certeza. Porque uma coisa que é muito difícil, eu tenho amigos que não tinham nenhum básico, vamos dizer assim, e resolveram ir para fora, com o intuito de aprender inglês. Ficaram 6 meses na Inglaterra, outros há mais tempo em outros E países. não virou nada. Voltaram sem falar nada. Tenho certeza disso, eu conheço várias pessoas. Você também Vários conhece. que foram para o exterior, ficaram 1 ano, 6 meses, ficaram um tempo. Sim. Eu tenho um amigo muito chegado que ficou com a família na Flórida, acho que Aham. morou quase 2 anos lá. Uau, é um tempinho. É, Tempinho bacana. acho que 1 ano e meio, mais ou menos. E você acredita que eles voltaram e ele não fala inglês? Incrível. Não fala. Aí tem Se dois- apoiou nos filhos, se apoiou na esposa e É ele isso. mesmo não desenvolveu. Eu ia citar 2 detalhes importantes porque isso não acontece. Um você já citou. Muitos brasileiros que vão para os Estados Unidos, o que eles fazem quando chegam lá? Se juntam Com a brasileiros. outros brasileiros. Ainda mais na Flórida, né? Ainda mais a Flórida. Aí é aquela coisa, tipo, Ainda mais na Flórida, que é o comfort quintal zone. do Brasil agora. é a zona de conforto. Tipo, tem um amigo aqui, primeiro que você já sente em casa com um brasileiro. E aí você vai falar com o cara ou com a pessoa apenas em português. É. Você não se força, você não se esforça para falar, tentar aprender ou apenas conviver, pelo menos para você trabalhar o seu listening. Verdade. E o outro detalhe, JB, é que é muito difícil você aprender outra língua com a própria língua que você deseja aprender. É. É muito difícil aprender inglês com inglês. Você tem que ter no mínimo, é uma dica que eu dou para vocês de casa, é super válido ir para fora. I've never been abroad, eu nunca fui para fora, para o exterior, mas caso vocês queiram ir com o intuito de aprender inglês, vá com no mínimo o intermediário. Aí sim eu recomendo. Porque lá você vai praticar o seu inglês, você já vai entender muitas coisas, você já vai falar muitas coisas. Agora imagina, JB, Ah, do nada eu e você aqui a gente resolve ir para Alemanha, para aprender alemão. nossa. Você fala alguma coisa de alemão? Não. Não falo mais. Eu pensei que você já ia falar. Eu ia tentar achar uma palavra. Eu pensei que ele ia me surpreender aqui. O cara é poliglota e eu não sabia. Então é muito difícil, porque a gente não vai entender nada e a gente não vai saber falar nada. Então, tipo Verdade. assim, é um conselho muito importante. Então, 2 detalhes, tá, pessoal? Se for para fora, podem ficar com seus amigos brasileiros, perfeito, mas saia da zona de conforto. Tente falar, ouça bastante. E se for também, eu acho que até o mais importante é o primeiro. Eu deveria ter falado isso primeiro. Saiam daqui do Brasil já com o intermediário. Que lá o céu é o limite. É Lá muito vocês vão importante deslanchar. você chegar num país, no exterior, pelo menos com o intermediário, Com né? intermediário, com intermediário. Se tiver um básico bacana, já ajuda. Já cara. ajuda. Mas assim, para você que você vai investir muito dinheiro. Qual o mínimo que você investe para você ir pro exterior? É. Se você for só com o intuito de aprender uma língua, tá? Você investe muito, que é no mínimo que uns 20 mil, dependendo eu não sei, 20 mil reais. É muita grana. Coisa que você pode fazer aqui em menos tempo, investindo quase zero. Esse é o que é incrível. Roger, vamos falar um pouquinho do seu aprendizado como autodidata. Ok, vamos lá. Vamos dar um parecer pro pessoal. Eles estão curiosos, eu tenho Ok. certeza. Qual o método que você usou, Sim, como sim. você começou a aprender inglês, Sim, sim. né? Porque para nós, assim, vou falar de mim, né? Eu admiro muito você pelo seguinte, autodidata, aprendeu inglês
no solo brasileiro, Solo não foi para o brasileiro. exterior. Não. E você deve ter um método incrível, porque você fala com todo mundo ali na igreja, Sim, sim. você conversa com todos ali, não importa o sotaque, você Não entende importa. todo mundo. Sim. Então, passa para nós aí, como é que foi o processo do aprendizado aí da língua inglesa como autodidata? Sim, sim. O que nós temos que fazer para ser um Roger, para falar inglês? Tá. O processo para mim foi muito interessante. No começo foi muito frustrante porque você de casa, você provavelmente tentou dessa forma também. Que é o quê? Você vai na esquina, tropeça, tem uma escola de inglês lá. Putz, escorreguei na banana, caí de cara, olhei pro lado, a escola X. Não, escola tem de monte aí. É o que mais tem. São muitas escolas aqui no Brasil. Professor na internet. Sim, um e monte. aqui eu não estou criticando os professores são muito bons, não. Pelo amor de Deus, don't get me wrong. Mas a gente quer saber o teu método. O meu método. Então, eu fui a mesma forma. Eu escorreguei na banana, caí de cara no chão e vi uma escola de inglês. O que eu fiz? Entrei lá. Na época, eu trabalhava com meu pai. Ele era marceneiro. E você tinha quantos anos, Roger? Eu tinha uns 23, 25 anos. Eu sou isso já muito, faz eu tempo, sou então, muito hein, ruim, Roger? sou muito ruim de memória, cara. Isso já faz muitos anos. A única coisa que eu lembro é o meu CPF e o número da minha casa. O resto eu tenho que olhar em alguma anotação. Mas acho que era uns 25 anos. Faz muito tempo. Faz muito tempo não que eu sou novinho. Então eu entrei nessa escola e trabalhava com meu pai. E tudo que eu ganhava, tipo, trabalhando como ajudante de marcenaria, era pro inglês, cara. Imagina um jovem, né? Com os 25, o que ele quer fazer? Quer sair com a namoradinha, quer comprar carro, quer passear e tal. Só que eu sou um cara muito focado. Quando eu ponho uma coisa na cabeça... É que eu tô com a camisa aqui, de manga mais comprida. Tem uma águia aqui, tatuada. Puxa, a próxima vez, então, eu quero ver essa águia. Vou mostrar pra você. Eu sei que hoje o nosso tempo vai ser curto aqui, não vai dar tempo. Que pena, já tô Mas eu já deixo um convite pro próximo podcast para você estar com a gente aqui. Convite aceito, Vamos lá, volta lá. Tem uma águia tatuada aqui, an eagle, uma águia. Porque a águia tem essa questão dela, ela foca, ela analisa, né, se concentra e ela vai no alvo, ela raramente erra o alvo dela. Sim. Então eu tenho essa característica. Eu queria aprender inglês de qualquer jeito. Mesmo sem dinheiro. Sem dinheiro assim, porque tudo que eu ganhava eu investia no Você não teve ajuda de pai, de mãe, de ninguém? Eu trabalhava com meu pai, então já era alguma coisa, né? Era o teu salário Era ali. o meu salário direto para a escola. Escola não é barato, o método é caro, tipo, a mensalidade é cara, condução, lanche. É um investimento, mas eu queria. Eu coloquei na minha cabeça, eu queria. E aí, JB, entrando nessa escola, um mês estudando. Eu, meio observador, né, que sou, eu falei, cara, se eu ficar aqui estudando com esse método, dessa forma, eu vou levar 5 anos aqui para aprender inglês. Até mais, viu, Roger? E eu faço conta de padaria, né? Tipo, sim. Se você pega e divide, multiplica o mínimo, R$300, vamos supor, por mês, por 5 anos, dá uns 10, 15 mil reais, dá um mínimo. Eu falei, cara, eu não quero. Mas assim, para mim, o mais importante não é o dinheiro. Dinheiro é importante, você tem que saber como investir. Mas, cara, ficar 5, 4 anos numa escola, aquilo era inviável para mim. Você estava com vontade de ser algo mais rápido, mais eficiente. E sabe o que é mais interessante? Com um mês estudando nessa escola, eu saí. Sim. Eu falei, isso aqui não rola para mim. O processo autodidata ainda não tinha começado. Não tinha começado. Só que a grande questão eu não conhecia nenhum outro método, nenhuma outra forma para aprender inglês. E aí? Mas o que eu sabia é que com aquele ia demorar. E aí, eu cancelei a matrícula e saí da escola. Certo. Me frustrado, né? Então, assim, o meu aprendizado começou com a frustração. Porque a minha paixão pelo inglês era antiga. Era muito antiga e você... Sim. Quem aqui em casa... Eu tenho 40 anos, então, tipo assim... Na minha época, a gente ouvia música em inglês, a gente era louco pra traduzir. Quando tinha filme legendado, a gente ficava... Quando via um americano no Brasil, assim a gente... era um deus aqui. A gente sempre foi apaixonado pela influência que eles têm na nossa vida. Sério, desde os 15 anos, ali, eu só ouvia música internacional. Internacional, cara. E eu gostava de ouvir. Né, você chegava a dormir escutando aquelas traduções daquelas músicas vazadas? Pra você ter uma ideia, deixa eu te contar uma. Eu tinha 15 anos e eu lembro que eu comprei um curso, não sei se você vai lembrar, não é da tua época, né? Porque eu sou bem mais velho que você. Sério? Não, ele é 15 anos mais novo que eu. Não,
Instituto Universal Brasileiro. Você já ouviu falar disso? I've never heard Então, tá about vendo that. como a gente... Nunca ouvi falar É uma disso. década lá atrás, Uau. né? Uma década, quase 2. Sim, sim. Então eram uns livrinhos que a gente recebia em casa com um curso de inglês. Olha que E eu fantástico, cara. comprei aquilo, né? Hoje a gente tem tanto recurso, né? Muito Que eu acredito recurso. que é um dos que você... Dos Muito recursos que recurso. você deve ter usado Sim. como autodidata. Sim. E conta pra gente, que eu sei que tem muito desafio para ser Muito, autodidata. muito Né? Não é desafio. tão fácil. Tem que ter disciplina, tem que ter... Perfeito. tem que ser determinado. Foco, determinação, foco. disciplina. Tudo isso faz parte para um autodidata realizar o sonho Sim, de sim. aprender algo que seja, uma língua. Perfeito. Então fala pra gente desses desafios, você saiu dessa escola e o que aconteceu? É aí que tá a magia acontece agora, JV. Você fez a pergunta de ouro. Porque como é que uma pessoa quer muito aprender inglês, é muito determinada como eu, e o único meio que ela tem para aprender inglês é uma escola de inglês. E esse meio eu vejo que não funciona, eu saio da escola. Sim. Na minha cabeça eu falei, cara, hoje eu pensando assim, cara, na época não existia outros métodos. Na época era muito a internet vago, não tinha nada, era né? muito vaga assim, sabe? Poderia até existir, mas eu não me lembro, eu não tinha essa influência. Mas eu não tinha esse conhecimento. Mas eu saí. E, cara, mas eu acredito muito numa coisa chamada fé. Você pode chamar de lei da atração, fé. Pra mim é tudo a mesma coisa. Eu saí da escola, mas a fé, a vontade, o desejo ardente de aprender inglês não saiu de dentro de mim. E eu acredito muito nisso, cara. A Bíblia fala muito disso, né? Se tiveres fé do tamanho tamanho da grande mostarda, irá pra essa montanha. Cara, isso é incrível. Tem fé sem obras é morta. Então, o que aconteceu? Um belo dia, eu conheci o Jaza, cara. Jaza é daqui do Brasil? É brasileiro. Brasileiro. É um excelente tradutor. Na época ele já era um excelente tradutor. Você deve conhecer os caras que ele traduziam, Kirk Franklin, Fred Hammond. Ele traduzia esses caras quando vinha aqui no Brasil. Ele já era uma autoridade para mim. E através de um amigo meu, baixista, o Gilson, eu cheguei a conhecer o Jaza. E aí, tal, papo vem, papo vai. Ele me convidou para ir a uma igreja para tocar piano para ele, né? Que eu sou tecladista, toco piano também. E eu falei, não, vamos lá, numa boa, tal. E aí a gente tocou no culto, não sei o quê. E aí ele... Esse foi o dia que você conheceu o seu Conheci mentor. o Jazz, o meu mentor. Na época eu nem sabia... Isso nem é muito sabia importante, gente. Exatamente. Esse dia foi o dia que ele conheceu o mentor. Então acho que aí destravou tudo. Começou a destravar Aí tudo. começou. Vamos lá, aí o conta pra desenrolar, gente. é uma novela, é um filme Conta pra maravilhoso. gente. Porque a gente tocou na igreja, foi maravilhoso. Se eu não me engano, foi na Pedra Viva. Essa igreja acho que fechou. Era uma igreja muito conhecida por ter música de qualidade e tal. Aí a gente, todo mundo no carro. O que acontece quando a gente sai da igreja, depois de fazer um som? Pizza. Adoramos pizza. Pronto. E aí, só que antes da gente chegar na pizzaria, o Jaza me inventa de contar o jeito que ele aprendeu inglês. Pessoal, ouçam isso. Ouça isso, pessoal, porque a gente estava aqui no ponto A, onde eu estava frustrado, porque percebi que ia demorar muito para aprender inglês, teria que investir muito para aprender inglês. Saí da escola sem conhecer outros meios na qual eu pudesse aprender inglês. E aí eu tô dentro desse carro, até ali, para mim era só um encontro, né, onde a gente ia tocar, a gente fazia um som, acabou. E aí o Jazarias me inventa de contar a história de como ele aprendeu inglês. Ele falou, o Jazarias é o teu mentor. É o meu mentor. Eu Sim. considero meu mentor. Aquele cara foi Foi o um cara que te anjo de Deus na minha vida. Ele foi um anjo. Deus colocou aquele cara na minha vida. Eu tô muito ansioso para saber essa história. Vamos lá. É maravilhosa. Até hoje, quando eu lembro, eu me emociono assim, porque eu fico Eu tô pensando, vendo que teus olhos estão brilhando. Eles mesmo, brilham né? porque eu acredito muito em Deus, acredito muito que com fé você consegue tudo que você quiser. O Jaza mudou a tua vida. Foi um divisor de águas na minha vida. Foi. E aí ele fala, Roger, ele era autodidata também. Ele falou, Roger, eu estudei um método por um período de 6 meses. 6 meses. E aí, o que ele fez? E aí, Roger, ele é um cara, pensa no cara, ele já é avô, na época ele tinha 50, 55, já era avô, mas pensa num cara jovem, Sim. assim, bem-humorado, assim, era o bom mono em pessoa. Aí ele falou que estudou por 6 meses um método, até então ele não tinha falado do método, não tinha falado qual que era, e ele resolveu ir a uma escola de inglês.
Ouça isso, cara. Você não vai acreditar. Tô curioso. Ele resolveu ir a uma escola de inglês, mas só para saber qual nível que ele estava. Porque ele estava estudando em casa, tal, autodidata. Eu quero aprender inglês, foi se matricular. Tipo isso. Não, ele geralmente queria... tem aquele teste para saber se você é intermediário, se você é básico, é isso que avançado. eu tô falando. É isso que eu tô falando. Ele nem queria estudar na escola. Eu falei, Roger, só queria saber o meu nível. Aí ele chegou na escola, fez o teste. E adivinha qual que era o nível de inglês que o cara falava? Avançado, com certeza. Ou não? Você errou mais ou menos. Não. O JB, o Jaza, ele foi contratado para dar aula na escola. O cara era fluente. O cara tava num nível tão avançado, tanto de gramática quanto fluência, listening, que contrataram o cara. Eu imagino que o pessoal da escola deu risada na hora, né? Você tá aqui para fazer aula, mas você já sabe mais que todo mundo aqui. Tipo isso, é uma piada isso que você tá fazendo com a gente. Você vem aqui pede um teste e tá nesse nível. Mas, JB, quando eu ouvi aquilo, primeiro que eu fiquei, tipo assim, uns 2 minutos, assim, sabe? Cara, tipo, impressionado. Eu fiquei assim. Sim. Aí eu, mano, parabéns, você é muito inteligente, você é sensacional, você é maravilhoso. E como ele já era um tradutor na época, ele já era uma autoridade. Sim. Cara, ele inquestionável, ele é pastor, se eu não me engano, ele é pastor também. E aí eu falei, cara, parabéns. E eu falei, só que eu falei assim, mas eu quero conhecer esse método. Eita, e aí? E ele me apresentou, aí eu adquiri esse método. Cara, na época, hoje a gente estuda pelo Zoom, né? Na época... Pode. Eu te fazer uma pergunta, você pode continuar depois. Esse método, então, vem do Jaza. Vem do Jaza. O Jaza é o criador do método. Não sei se ele é o criador, mas ele que ele que tinha ele, e na verdade ele me deu cópias desse método. Sim. E aí... E deu certo pra ele e deu certo pra você. Pra ele, deu certo pra mim, porque assim, pô, se o cara fez isso e chegou onde ele tá, cara, sim. Eu não sou pior do que ele, nós somos iguais. Você tava falando do Zoom. Tô falando do Zoom porque hoje a gente utiliza o Zoom. Na época a gente utilizava o Skype. Sim. E eu peguei esse método, eu comia com arroz e feijão. Caramba. Eu estudava, na época tinha um CDzinho, um livro e tal. Só que assim, por que eu acreditei naquilo? Porque eu sou, não é que seja um Tomé. Eu analiso bem, pô, será que esse cara tá falando a verdade mesmo e tal? Aí eu peguei, quando eu li o método, eu vi as estruturas, eu falei, cara, não tem como dar errado. O segundo divisor de água aí é a própria pessoa. No caso, seria eu. Eu sentar a bunda na cadeira e estudar todo dia. Religiosamente, foi o que eu fiz. Eu estudava e com 4 meses... 4 meses? 4 meses? 4 meses estudando aquele método, eu já ligava lá no Skype e ficava conversando com o Jaza. Inglês. Só que assim, inglês. Tudo inglês. Tudo inglês. As dúvidas que eu tinha, eu perguntava em inglês e ele respondia em inglês. Não tinha essa de português. Só que aí, sabe o que é? Por isso que eu entendi naquele momento o porquê que ele resolveu ir a uma escola de inglês para saber o teste de nivelamento. Porque na minha cabeça eu não estava fluente, eu não estava falando inglês. Porque a coisa fica natural, você vai aprendendo. Quando você vê, putz, estou falando. E foi o que ele fez. Ele falou, Roger, entre 4 e 5 meses, ele falou, Roger, a gente está aqui há 2 horas falando inglês sem parar. Quando eu olhei pro relógio assim, falei, meu Deus do céu. Cara, a tão fluência, assim, a chamada fluência chegou para mim e eu nem percebi. Foi automático. Foi automático, porque eu aproveitei o processo. Eu sou muito disciplinado nesse sentido. Isso é importante. Todo dia eu estudava, no mínimo por dia, 1 hora, 1h30. E como é que você manteve essa motivação? Porque às vezes as pessoas começam com aquele fogo de palha. Sim. Elas começam, tal, eu vou aprender inglês, eu vou falar inglês. Mas assim, passou 1 mês, a pessoa... É igual academia, né? Sim. O cara paga e nunca vai. Como é que você conseguiu manter a motivação? Ou aonde estava a tua motivação para você não desanimar e não desistir? JB, no meu caso particularmente, eu diria que é paixão. Eu sou apaixonado por inglês, apaixonado por línguas. Então, é assim, independente de qualquer coisa. Exatamente. Independente de qualquer coisa, eu mantive e mantenho até hoje. Tudo que eu compro de livro é em inglês, tudo que eu ouço é em inglês, podcast e tal. É até uma estratégia também para quem quer aprender inglês, né? Você está aprendendo inglês, cara, muda tudo para inglês. Pega o seu celular, entra em configurações, muda para inglês.
seu e-mail, Gmail, não Você importa. sabe que eu fiz isso, né? É a meu melhor celular é tudo maneira. em inglês. O meu Perfeito, Waze é em inglês. Perfeito. Meus amigos entram no carro e falam assim, você é louco. This Fala speak assim, English, você quer aprender inglês, você tem que fazer seu universo, seu mundo se tornar inglês. Em casa, Você eu fez não vejo tudo. filme em português. Melhor coisa que você É faz até na sua estranho. vida. Ontem mesmo a gente foi assistir um filme, eu e minha esposa, e eu falei assim pra ela, nossa, entrou dublado, né? Sim, sim. Eu já logo mudo. Eu falei assim pra ela assim, não consigo mais assistir filme dublado. Olha só que O filme interessante. perde a graça. Perde a graça. Perde aquele desafio, aquela sensação de você Né? tá entendendo. E não é, fica não é muito isso? artificial. Exactly, Quando você ouve yeah. o original, o inglês, Sim. você parece que sente mais o filme. Com certeza, Não é? com Eu certeza. tenho sentido isso. E obviamente você treina mais o seu listening, não tem outra maneira. Então, em inglês eu não perdoo. Em casa é só inglês. Respira inglês. Uma outra dica, respire inglês. Você quer desenvolver? Você quer desenvolver, tem que ser assim. No meu caso, foi paixão. Para quem precisa do inglês, para quem quer ganhar mais, para quem quer entrar em grandes multinacionais, você tem a sua motivação vai ter que ser essa. Gente, Pô, minha motivação isso é importante. né? Porque ser você promovido. faz uma imersão. Uma imersão, Você exatamente. entra na imersão ali, você fala, agora eu só saio daqui a hora que eu te falo. Que tiver fluente. É bem isso. Eu acho que exatamente. todo mundo que faz um curso de idioma, ou seja lá o que for, Sim, tem que fazer uma imersão. importantíssimo. Tem que mergulhar naquele universo. Quando eu procurei a igreja, Sampa Church. uma igreja que tivesse um culto em inglês, Aham. eu já tinha despertado em mim um interesse na língua, assim, há muito Perfeito, tempo atrás. Mas eu, maravilhoso. tipo assim, eu quero agora desenvolver, eu quero aprender inglês. Sim, sim. E eu achei que me envolvendo numa igreja que falasse inglês e encontrasse pessoas ali da língua É o inglesa, universo perfeito. ó, por incrível que pareça, eu desenvolvi. Mas É. a minha esposa, que não falava nada, Aham. hoje ela se desenrola no inglês. Olha aí, cara. Cara, ela tem Em uma... pouquíssimo tempo. Quanto E tempo ela- você tá lá na Sampa? Olha, 1 ano e meio. Um mais ano e ou menos. meio, cara. E ela desenvolveu assim, porque ela tem mais cara de pau, ela não tem medo sim, de errar. Sim, sim. Então ela foi. É outro ela, grande ela segredo. se joga. Segura essa dica. É. Não tenha medo de errar, pessoal. Não tenha medo de errar. Sim. Errou, repita. Não entendeu um gringo? Pergunta em inglês. Cara, eles adoram ajudar as pessoas. Principalmente na Sampa, que lá todo mundo tá aprendendo um idioma novo. Lá a gente tem bastante poliglota. Lá temos o Judicaio, tem vários nossa, professores gente, de além inglês. do Judicaio, tem além do Roger, a gente tem mais duas tradutoras, tradutoras, né? perfeito. São fantásticas também. excelentes, são Eu maravilhosas. não tenho muito assim, não converso muito com elas a respeito de como elas aprenderam inglês. Aham. Mas, na verdade, me aproximei ali de você e fiquei Sim, sabendo, né? E com elas eu não sei qual o método que foi, como elas aprenderam. sim, se eu foi também no- não. No exterior. Eu sei que Delas parece eu que a Vanusa viajou. Elas viajam, a Adriana também viaja muito. Viajaram, pro né? exterior, Conheceram é. muito. Talvez até morou fora. Por isso que eu acho interessante, pessoal, a história do Roger. Porque ele não viajou para o exterior, aprendeu inglês sozinho, e isso. Você até agora não falou do método. Não falei do Do método. método, né? Por isso que Não eu acho falei que a do gente vai ter que vir mesmo Sim. no próximo podcast para você falar do Especificamente método. do método, Tá. que é a cereja do bolo. É a cereja do bolo. Roger, como é que foi a sua primeira tradução? A experiência, porque eu acho que você deve ter suado, você deve ter. você se verteu em água. A lot, Eu acho yes. que foi um estresse, porque Sim. a primeira vez que você vai traduzir alguém deve ser muito É tenso. muita né? responsabilidade. E onde foi a experiência? Como foi? Quem foi? Conta pra gente. Outro cara que eu tenho enorme gratidão, pra mim eu diria que é um irmão, um pai, é um amigo, é o Pastor Bob. Ah, então Esses foi dois com o Pastor caras, foi com o Bob. Pastor Quanto Bob. tempo você conhece o Pastor Bob? Acho que uns 10 anos. 10 anos. Ele a primeira fala que eu fui a experiência primeira foi com pessoa ele. que ele conheceu aqui no Brasil, né? Que E maravilha. realmente, de fato, ele entrou na igreja, ele veio pro Brasil, ele veio sozinho, a esposa dele ficou para ele se adaptar. Então, tipo assim, eu como sempre tive essa questão da empatia, eu falei, putz, se eu tivesse fora, eu ia querer Alguém, amigos né? pra estar comigo, né? Com certeza. Exatamente. Aí eu chamava ele para ir para as padarias, a gente conversava de tudo nas padarias, de teologia, história, música, qualquer outra coisa. E ele realmente eu via ele como um amigo. E aí naquela época a gente e tudo em inglês, sabe? Porque ele não falava nenhum A em português. Nossa. Era maravilhoso. Hoje ele fala, né? Hoje ele fala assim, Ele assim. aprendeu umas coisas Ele ama legais, o Brasil. Ele tem uma tatuagem do estado de São Paulo. Ele ama. o Ele tem um Brasil. Instagram só de De fotos São de São Paulo. Coisa que eu acho que nenhum brasileiro Ele é tem. apaixonado por São Paulo. Apaixonadíssimo, é um homem de Deus. Inclusive agora, gente, há pouco tempo aí, ele foi pro Texas, ficou lá 30 dias. Quando voltou, disse que estava morrendo de saudade do Brasil. Assim. Cara, isso é fantástico. Que legal, né? O Bob é fantástico. É outro cara que... o Jazarias e ele, assim, moram aqui no meu coração de graça, sem pagar nada. E aí, um belo dia, a Vanusa, ela não pôde traduzir, Certo. porque ela teve que viajar, tá? Ah, Aí foi aonde você entrou. foi aí que eu entrei. E o Ah. pastor Bob nunca viu eu traduzir na vida.
Não sabia o que Mas era você tradutor. entendia bem o que ele falava. Sim, porque a gente ficava por horas, né? Nessa época eu já falava, né? Então eu chamava ele pra ir pras padarias. Então a gente já falava Porque inglês. tem muita gente ali que fala inglês, que é do Brasil, Mas e fala não são inglês, mas tradutores. não traduz. Porque na hora de dar você tradução, pegou o bicho pega. ponto, falar inglês é diferente de traduzir. Então, vários ali eu vejo que falam inglês e tal, mas na hora de traduzir... É outra coisa. Não, você tem não que passar confunda. a essência daquela... Não confunda. Gente, quando ele traduz, é o pastor da igreja. O pastor, ele tá falando inglês, então tem que passar a essência da mensagem. Exactly, Não yes. pode perder nada. Não pode perder nada, cara. Rapaz, E aí muito a forte primeira isso. tradução que eu fiz foi a consecutiva. Ah. Que é aquela que ele fala ele uma frase. fala, você vai e traduz a frase. Eu fiquei até mais nervoso nessa, acredita? Porque você fica de frente, todo mundo te vê e tal. Você fica lá na frente. A simultânea, ela é Você fica mais, sentado. cara, que não tem pausa. Gente, a simultânea é assim, o pastor fica lá na frente pregando, falando a mensagem, e o Roger, ele fica num lugar assim, reservado, Sim. ninguém vê, né? Yes. Poucas pessoas vêem onde ele tá, e o pastor tá falando e ele tá aqui, ó. Sim. Não perde o Não fio pode, da não meada, tem, o ritmo não dá e vai nem embora. pra beber água, JB. Não dá. Não dá pra tossir, Não né? dá pra tossir. E aí ele falou, Roger, a Vanusa não vai poder estar nesse dia. Você pode traduzir. Só que nesse dia, ele ia traduzir no Instituto IBTE. E aí na minha cabeça, o que fez eu relaxar? Falei, cara, lá só vai ter crianças que falam português, não vai ter nenhum gringo lá. Isso já me aliviou. Sim. E outro detalhe importante porque assim, eu nunca traduzi. E como é que eu sabia que eu ia me dar bem? O que eu fazia para treinar a traduzir? Porque falar é diferente. Falar, eu tô falando, você me ouve, você fala, eu ouço, numa boa. Qualquer dúvida, você... Please. Perfeito. Com papo de amigos, né? Tradução é o cara falando porque tem um lance da mensagem ser muito importante. Então, acho que é o receio de todos os tradutores é ser fiel ao máximo ao que o cara tá falando. E a mensagem bíblica, gente, tem umas frases mais complexa, diferentes, né? É o inglês mais complexo, mais- porque é mais arcaico, tem muito contexto histórico, então ele fala de outro Jerusalém, esses inglês, não é o termos inglês do dia a hebraicos. dia básico. Não Isso é. que me surpreendeu no Roger. Ele estava traduzindo um inglês... Como é que eles falam? Não é bem arcaico. Não chega a ser mais formal, shakespeariano, né? mas é mais complexo, porque foge do nosso dia a Do dia. dia a dia, Totalmente. totalmente. Quem lê a Bíblia já tem ideia do que é assim que funciona. Então, eu falei, cara, o que eu vou fazer para treinar a traduzir? Aí veio uma luz assim, fala, eu vou ligar um filme agora. Netflix. Aí eu começava a traduzir os atores, assim. Nossa. Eu falei, cara, que sacada. Eu falei, não, eu consigo. Porque eu nunca fiz curso de tradução. Dizem que existe curso de tradução. Esse é o começo do seu... Da minha jornada como tradutor. Como tradutor. Como tradutor. Ah, Eu começava a traduzir filmes. sim. Aí, beleza, a gente foi no dia... Isso é o autodidata. É o autodidata, tradutor autodidata. Tá? Lá no começo, você começou fazendo... Como é que você começou? A consecutiva. A primeira consecutiva. tradução foi Aí consecutiva. depois você foi para Aí a simultânea. simultânea. A consecutiva, como eu falei no começo, eu pensei que eu ia traduzir apenas para crianças brasileiras. Então não tinha. Quando eu chego lá no ambiente, tinha gringos maravilhosos lá que falavam inglês. Aí eu já comecei. Gelei. Aí você gelou. E, Aí inclusive, teu chão sumiu. Meu, sumiu. Eu queria desaparecer. Aí tinha uma moça lá que ela tinha traduzido na Sampa do português para o inglês, que é mais complexo ainda. Muito mais Quando difícil. eu vi aquela né? menina, eu falei, cara, por que ela não tá traduzindo? Muito mais difícil. Só que o Bob, por isso que eu falo, o Bob, ele é um cara que... Ele tem essa coisa do líder, ele queria... Hoje, como eu entendo isso, ele queria dar oportunidades. Ele queria criar discípulos. Eu acho que é isso que ele quis é o dizer. que a gente vê hoje lá, né? E é o que a gente vê hoje. São Ele cria pessoas- muitos discípulos. Ele falou, não, eu vou dar oportunidade para ele. Essa semana, Para esse cara. no domingo, né? A gente estava almoçando junto com o pastor ali e o pessoal, você também estava com a gente. Sim, sim. E ele falou assim que o meu inglês estava muito Olha melhor, só. que o meu inglês estava Qual foi a muito sensação? bom. O que você Nossa, sentiu? Cara, eu não acreditei, né? Você ficou nas nuvens, Não, assim? fiquei nas nuvens, ouvindo isso do pastor Bob. Cara. Puxa, meu inglês está muito melhor. Mano, que Aquilo foi feedback uma nota, maravilhoso. pra mim foi uma nota 10, Não, né? isso, cara, Puxa dinheiro vida. nenhum compra isso, É. cara. Dinheiro nenhum compra isso. Então a gente tava, cara, eu fui suando. Aham. Cara, quando acabou,
eu fui pra casa igual sabe, feliz, igual uma criança quando tá brincando no bosque, assim, sabe? Parecia que eu tava... Falei, nossa, eu fiz minha primeira tradução pra um gringo, assim. E foi de boa. Foi de boa. Não teve problema nenhum. Não teve problema nenhum. Teve 2 vezes que eu tive que perguntar pra ele o que ele tinha... Porque às vezes a pessoa que tá falando, ela, tipo, começa a falar uma frase, 2, 3, 4, 5, 6... Aí você lembra o que ele falou no final e esquece o que ele falou no começo. Sim. Aí eu pedia pra repetir, e aí nas próximas ele começou realmente a falar só uma frase... mais curta, porque dá tempo de decorar. Eu acredito que nesse começo ele até falava um pouco mais devagar, sim, né? Sim, perfeito. E aí nasceu o Roger Tradutor. Muito grato ao Pastor Bob. E aí depois na Sampa não tem essa. Na Sampa é consecutivo. Então foi outro desafio. Mas, Roger, mais um desafio. Eu tenho que te dar uma notícia. Diga. Nosso tempo acabou. Não Mas brinca. A gente tá parando aqui, né? Sim. Você lembra onde a gente tá parando? Nesse assunto. A tradução Fala o simultânea. Assunto, na tradução simultânea. Isso. E o outro... E você vai voltar aqui. Nós vamos Sim. já deixar agendado, viu, pessoal? Eu quero o Roger aqui com a gente de novo. Eu já estou na expectativa. Não, eu quero sim. Já vê aí um espaço na agenda que eu quero continuar esse assunto. Sim. E você vai falar para mim do método. Do método. Que é o que você falou. Um método. Perfeito. Para mim, o mais importante é o método, sim, tá? Sim. Eu sei que essa jornada é maravilhosa, você tá como tradutor simultâneo e tal. Mas foi para mim um como divisor de você águas chegou também. nesse patamar, para mim é o mais importante. Sim. Que eu quero seguir o mesmo passo que você seguiu, tá? Daqui a 6 meses você vai estar fluente também. Beleza. Gente, a gente encerra aqui com o professor Roger, mas ele volta. Thank you, guys. Né? Yes. Volta aí. For sure, com certeza. Se despede em inglês aqui. Thank you, guys. Thank you, JB. So I'm looking forward to see you the next episode here. See you later. See you. See you again. Just tell me when. Bye. Thank you, my friend. God bless you.